A terceira temporada de The Boys já está entre nós e se você não lembra do que aconteceu nas duas primeiras temporadas, relaxa que eu vou te fazer aquele resuminho bacana que você já sabe que eu faço por aqui. Então só pra falar aquele negócio introdutório, The Boys vai contar uma história sobre um grupo de garotos que quer derrotar a Vault, uma empresa aí multibilionária que gerencia super-heróis, os SUPs, né? E os principais super-heróis que eles gerenciam são os The Seven. É uma imitação ali da Liga da Justiça. A gente tem o Homelander, a Maeve, o Black Noir, o The Deep, o A-Train, o Translúcido, e é isso mesmo. Eu vou misturando o nome português com o nome inglês e é isso aí, vai dar tudo certo, tá? E aproveitem então o resumo. Hughie Campbell é um vendedor de eletrônicos que está feliz com seu namorico ali, com a sua namorada Robin, até que ela é atropelada por um velocista chamado A-Train que explode a menina em pedaços e não pede nem desculpa antes de vazar. Cara, mas sem educação. O Hughie, obviamente, fica todo perturbado e recebe uma oferta de indenização da Vault que fala assim, ó, não fala nada e ganha aí $10.000. Passado pouco tempo, ele conhece um tal de Billy Butcher, um homem que fala que tá no FBI e faz parte de uma força-tarefa especial que tá em missão para levar os SUPs à justiça, né? Devido a todos esses atos terríveis que eles cometem, que são esquecidos, encobertos ou pagos. Enquanto isso está acontecendo, a Vault está tentando contratar um novo super-herói para fazer parte do Seven, já que o último, o Lamplighter, se aposentou. E aí eles acham a candidata perfeita, que é uma menina do campo, super religiosa e que tá pronta para fazer a justiça dos Estados Unidos, o sonho americano e tal. Essa é Annie, conhecida como Starlight. Quando ela é escolhida, ela fica toda feliz, né? Fala, pronto, agora sim eu vou ser uma super-heroína igual eu sempre sonhei, igual minha mãe sempre sonhou pra mim. Só que ela chega lá na série e conhece o The Deep, né? O Profundo, que é o cara que ela, assim, mais admira. E ele estupra ela. Pois é, essa série não é leve, viu? Voltando pro Hughie, o Billy Butcher convence ele a ir assinar aquele contrato de indenização, porque assim ele poderia entrar dentro da sede da Vault. A missão secreta dele seria deixar uma escuta lá para que eles consigam ouvir o que se passa lá dentro e conseguir usar isso para chantagear os SUPs e tal. O Hughie não consegue plantar a escuta na sala principal e acaba plantando no banheiro. Só que o tal do Translúcido, um cara que fica invisível, tem um costume bem peculiar de ficar observando as pessoas no banheiro lá enquanto ele tá invisível, e ele vê que o Hughie fez isso. Então ele vai lá na loja que o Hughie trabalha pra tirar satisfação, bater no Hughie mesmo, até matar o Hughie. Só que é aí que o Butcher chega enfiando o carro dentro da loja mesmo e os dois tentam brigar ali com o Translúcido, mesmo sem enxergar ele, vão usando as estratégias que eles podem, até que o Hughie consegue eletrocutar o Translúcido que cai no chão ali, desmaiado. Nesse momento aí, o Hughie descobre que o Butcher não trabalha pra FBI coisa nenhuma, ele na verdade só quer caçar subs mesmo. E enquanto isso, a gente também tá conhecendo mais sobre o Homelander, o Capitão Pátria, que é o líder aí desse grupo dos Seven. Madeleine Stillwell é uma mulher que não tem poderes, mas que mesmo assim consegue ali mandar no subs, ela que é a líder ali, do seu próprio jeitinho. E depois de um acordo que a Madeleine estava fazendo com o político que não estava dando muito certo, o Homelander mostrou que ele realmente se importa com a Vault e com a Madeleine indo lá e destruindo o avião desse cara. Butcher vai atrás do seu antigo parceiro de trabalho francês, French. Ele quer ajuda para descobrir como chantagear ali o Translúcido, porque eles não sabem nem matar o cara, já que a pele dele é impermeável, impenetrável. Eles tentam de diversas formas, sem sucesso, até que o francês surge com uma ideia de enfiar uma bomba ali no reto. No reto do cara. Eventualmente o Translúcido consegue sair de onde eles estão prendendo ele, mas o Hughie percebe isso e fala, ó, cara, se você se mexer, eu vou te explodir. Então agora eles querem se vingar mesmo é do tal do A-Train, aquele velocista. A gente descobre que o A-Train tá viciado numa tal droga que chama Composto V. E ele também tem uma namoradinha que usa essa droga aí junto com ele. Os garotos vão atrás do MM, Mother's Milk, leitinho da mamãe. Um outro antigo amigo de Billy Butcher que também se recusa de primeira aí a trabalhar junto com Billy. O passado dos meninos não foi dos melhores, entendeu? O plano deles então é acessar as câmeras que existem na casa dessa namorada do A-Train. Eles querem saber mais sobre esse composto V, sobre de onde tá vindo isso, pra conseguir incriminar o A-Train e incriminar até a Vault, inclusive. E o A-Train tá super preocupado com uma corrida que ele vai ter com outro velocista pra provar quem que é o mais rápido mesmo. Se ele não for o mais rápido, o que a Vault vai querer com ele? Por que ele vai ficar no The Seven? Não vai, né? E aí ele vai lá na corrida, usa o composto V pra ficar doidão e ganhar, e ganha mesmo. Parece que essa droga amplifica os poderes dos SUPs. Quando ele ganha, perguntam pra ele se ele tem a quem dedicar essa vitória e tal, uma coisa mais ou menos assim, e ele fala, nah, tô solteiro, tô na pista, ninguém me para, e a namorada dele vendo isso tudo, né, achando que ele finalmente ia revelar o namoro dos dois ali naquela entrevista de vitória. Ela fica putona com ele, usa um pouco de composto V, fica doidona, chega o cara que cobrar o aluguel lá, o seu barriga, vai bater na porta dela, ela convida ele pra entrar, seduz o cara e
esmaga a cabeça do cara de uma maneira que... Bom, espero que você consiga imaginar sozinho. Então, opa, os garotos viram tudo isso e agora eles têm material suficiente pra chantagear essa menina e descobrir de onde tá vindo esse composto V. Eles vão pro lugar e descobrem que lá tem uma mulher presa que não tá falando nada ali quando eles perguntam o que tá acontecendo, e o francês meio que se identifica ali com aquela menina e solta ela, só pra ela fazer um massacre em todos aqueles caras ali. Acontece que ela também parecia ali ter superpoderes. Nesse meio tempo, o Hughie coincidentemente conhece a Annie e os dois começam a se aproximar, porque ele parece um cara normal nessa nova vida de loucura que ela tá vivendo, com o pessoal da Vault forçando ela a usar roupas que ela não quer usar e fazer coisas que ela não quer fazer, e ela tá bem desiludida com o trabalho que ela achou que ela iria ter. Quando o Butcher descobre isso, ele faz o Hughie marcar um encontro com a Luz Estrela só pra implantar ali uma escuta no telefone dela pra eles saberem tudo que ela tá falando. Outra coisa importante que tá acontecendo é que a Vault quer colocar os Supes no meio dos militares lá, só que o governo não quer aprovar isso e tal. E aí, enquanto a Vault tá fazendo algumas coisas pra que dê certo, o Homelander quer fazer da sua própria maneira. E quando eles são chamados pra salvar um avião que foi sequestrado, o Homelander e a Maeve acabam fazendo cagada, não conseguem salvar o avião e simplesmente deixam o avião cair, porque eles não iam conseguir resolver a situação, não ia dar pra parar o avião no ar. E aí o Homelander usa a imprensa ali naquele momento pra mentir, contar pra todo mundo que não deu certo, a gente queria ter salvo, e olha, se a gente tivesse no exército, isso não iria acontecer, Estados Unidos estaria salvo, e falando aí pra todo mundo, colocando na cabeça de todo mundo que os subs realmente precisam estar no exército. Rola um evento religioso e os garotos percebem a oportunidade perfeita pra chantagear um sup lá, o Ezequiel, pra contar mais pra eles sobre esse composto V. O Hughie consegue falar com o Ezequiel através da Luz Estrela, que também tá lá, né, ela é a garotinha religiosa, e eles descobrem que na verdade o composto V é um negócio usado em bebês pra transformar eles em sups. Então todos os super-heróis na verdade foram injetados com esse composto quando eram apenas bebezinhos. A Starlight aproveita esse momento em que ela tá ali no palco falando pra várias pessoas, falando pra mídia, ela aproveita pra criar coragem e contar o que o Profundo fez com ela. Bom, e aí não tem jeito, né? O Profundo é afastado do set e levado pra outra cidade. E aí começa a saga dos garotos querendo arrumar mais evidências pra provar que a Vault é uma farsa, o A-Train descobrindo sobre os The Boys, descobrindo que a namorada dele entregou informações, matando a namorada dele e indo atrás do pai do Hughie, só pra ele tomar um couro da garota, aquela garota lá que na verdade chama Químico, que eles também descobrem que estava sendo usado como um experimento ali da Vault, que estava injetando nela composto V para fazer ela virar uma terrorista, né, uma super terrorista, para criarem aí super vilões para os super-heróis lutarem e aí usar um jeito de eles entrarem no exército através disso. E o Homelander também tá lá procurando quem matou o Translúcido e descobre sobre a existência dos The Boys também. A Annie também descobre sobre o Rio e o Homelander até acusa ela de ajudar os meninos. Ela fica brava com o Rio dizendo que ele só usou ela e ele fala, não, por trás disso tudo também tem um amor, porque eles criaram um romancezinho, sabe? Eventualmente a Annie acaba ajudando o Rio e lutando ali contra o A-Train, que perde por causa do efeito do composto V que ele tá usando demais e ele acaba tendo um ataque cardíaco. Mas o Hughie, ao invés de matar ele naquele momento, não consegue e chama uma ambulância pra salvar o cara. Nisso tudo, o Homelander tá descobrindo também de onde ele veio, de como ele foi criado dentro de hospital, descobrindo mais sobre sua própria vida. E a gente descobre também que a missão de verdade do Billy Butcher é se vingar do Homelander. Porque o Butcher acredita que o Homelander pegou a mulher dele, estuprou a mulher dele e matou ela ainda por cima. Então ele arma uma vingança de pegar a Madeline Stillwell, que seria uma pessoa importante pro Homelander, prende ela numas bombas e fala pro Homelander se entregar, fazer o que fosse preciso, senão ele mataria ela. Só que aí, meus queridos, o Capitão Pátria mostra que ele não precisa de ninguém e acaba matando a Madeline ali mesmo, na frente ali, a sangue frio, mostrando que ele que manda em si mesmo. E pega o Billy Butcher só pra levar ele pra um lugar e mostrar que na verdade a mulher dele tá viva. E não só isso, ela tem um filho. Um filho que não é dele, mas é do Capitão Pátria. Temporada 2, os garotos foram culpados pela morte da Madeline, então agora eles são criminosos, têm que ficar escondidos das famílias, escondidos de tudo. A gente conhece o CEO da Vault, o Stan Edgar, que chama o Homelander pra falar assim, olha, a gente não tava sabendo desse plano aí seu de composto V de terroristas, não, eles não sabiam. Ele dá uma dura no Homelander, mas no final fica tudo bem, porque isso vai garantir muito dinheiro pra Vault. A Annie tá trabalhando disfarçada com o Hughie pra conseguir informações pra eles revelarem tudo sobre a Vault. Eles querem que ela pegue o composto V. E agora que o A-Train, que não morreu
morreu, mas tá em coma, e o Translúcido, que eles finalmente anunciam que está morto, eles precisam de sangue novo no Seven. E é aí que chega a Stormfront. Ela é uma heroína mais ligada com a nova geração, ela sabe usar TikTok, sabe fazer live no Instagram, e aí é disso que eles estão precisando agora, de uma pessoa que se conecte com o público. E aí o Butcher aparece são e salvo e se encontra com os meninos. Acontece que a Becca, a ex-esposa dele, fez um trato com o Homelander que deixaria ele viver se ela deixasse o Homelander ir lá ver o filho deles de vez em quando. A gente descobre que esse lugar, na verdade, é um complexo ali da Vault. Um lugar onde eles estão secretamente vigiando esse filho do Homelander aí. E até antes do Butcher chegar, os meninos estavam indo bem com as investigações sobre a Vault, só que aí quando eles estavam passando as informações pro contato deles do governo, ela explode a cabeça e eles não sabem mais o que fazer. O Butcher, então, vai atrás da Becca pra tirar ela de lá. E aí, quando ele consegue, ela fala assim, tá, e agora? Como é que a gente tira meu filho? E ele, não, o filho não, só você. E ela, não, eu e meu filho. E aí ela volta pra ficar com o filho, então. Ele vai atrás da Mallory, uma agente da CIA que foi quem originou esse grupo dos The Boys lá atrás. Ela então diz que talvez pode garantir a liberdade pros garotos se eles capturarem um super terrorista que apareceu por ali. Acontece que quando eles estão caçando esse super terrorista, a Kimiko, a garota, reconhece ele. Ele é irmão dela. Enquanto isso, a Anne consegue pegar composto V e vaza ele pra mídia. Agora que tá todo mundo sabendo que os subs são criados enquanto bebês, o Stan Edgar reúne os Seven para que eles caçem o terrorista, para que assim tenha alguma coisa para que as pessoas não perguntem sobre o composto V e fiquem felizes que eles pegaram um terrorista. Esse seria então o momento perfeito para o Profundo, que foi afastado do Seven, mas fica sabendo disso e vai tentar capturar o terrorista e os garotos ele mesmo. Bom, não dá certo e o que tem de importante aí sobre o Profundo é que ele tá entrando numa tal de Igreja do Coletivo, um grupo que quer estender sua influência e tá prometendo pro Profundo que vai colocar ele de volta no set. Os Sete vão atrás do irmão da Kimiko e é a Stormfront que pega pra brigar com ele, destruindo um prédio cheio de gente sem se importar se ela tá matando gente ou não e acaba matando o irmão da Kimiko ali. Agora o público ama a Stormfront, adora fazer memes com ela também é super legal ali com o público e o Homelander não tá gostando nada disso. E acontece que vaza também um vídeo dele parecendo não se importar nem de forma alguma com os civis e o povo começa a protestar em frente da Vault. Quem tá liderando esse processo é uma tal de Victoria Newman, uma mulher ali que trabalha no Congresso. A Stormfront ajuda o Homelander divulgando que esse vídeo era fake e ajuda ele a entender de novo o público e fazer o público gostar de novo dele. Os dois começam a se pegar, né, claro. Os meninos descobrem que essa Stormfront era uma heroína chamada Liberty, que era super racista, e descobrindo mais sobre ela, eles descobrem que isso não era o bastante, ela era nazista também. E bom, ela tem uma instalação secreta onde ela tá testando o composto V em adultos para tentar estabilizar ele e não usar só em criança, poder usar em qualquer adulto por aí. Os garotos decidem ir lá investigar essa instalação e descobrem que o Lamplighter tava trabalhando lá. Lembra aquele herói que a gente falou que se aposentou lá no começo e por isso que a Starlight entrou no lugar dele? E acontece que ele era um dos sups que estava sendo chantageado lá atrás, enquanto a Mallory ainda era do grupo dos The Boys. Só que ele não gostou nada de ser chantageado e pôs fogo na casa da Mallory. Só que a Mallory não tava lá. Quem tava lá eram os netinhos dela, que morreram queimados. Foi por isso que a Mallory decidiu largar os The Boys e parar com isso de vez. E por isso também que o Lamplighter deixou os The Seven. Ele tá super arrependido com o que ele fez. E depois do pessoal que tava servindo de experimento ser libertado lá desse lugar, inclusive uma menina que parece muito a Eleven de Stranger Things, o Lamplighter decide que vai ajudar eles e vai testemunhar aí pra derrubar a Vault de vez, finalmente. Então agora sim eles estão animados, achando que eles finalmente vão derrubar a Vault e a tal da Victoria Newman tá ali ajudando eles. Acontece que descobriram que a Starlight era uma traidora e agora ela tá presa lá na Vault. O Rio então pede a ajuda do Lamplighter pra eles entrarem na Vault e ele conseguir salvar ela. Eles conseguem entrar sem maiores problemas, mas o Lamplighter decide que na verdade pra ele se redimir ele ia se matar. O fogo aciona os alarmes e essa única fonte de luz é suficiente pra dar poder pra Starlight conseguir fugir da prisão onde ela tá. Só que o Black Noir chega lá pra impedir que ela escapasse. E depois de os dois terem uma super briga em que ela tá quase perdendo, a Maeve chega e ajuda ela, utilizando da maior fraqueza do Black Noir, amendoim. Agora sim o Lamplighter pra testemunhar, eles estão quase sem opções, mas o Butcher tem uma carta na manga. Ele vai atrás do cientista que inclusive criou o Homelander e o chantageia forçando ele a ir lá testemunhar também. Agora é a hora da audiência, nada pode parar eles, tá tudo sendo televisionado, então nenhum super vai conseguir impedir aquilo de acontecer. Só que diversas cabeças começam a explodir e tudo dá merda. Depois disso tudo, o Homelander decide levar sua nova namorada, a Stormfront, para conhecer o seu filho. E quando ele revela pro filho dele que toda a vida dele ali é uma farsa, ele se junta ao Homelander para escapar dali, deixando sua mãe para trás. A Becca, então, sem saber o que fazer, foge do lugar e vai pedir ajuda pro Butcher. O Butcher, então, faz um acordo com o CEO da Vault, falando que ele vai afastar o Homelander do filho e o Edgar pode ficar com o garoto. Bom, e outra história que tá acontecendo durante isso tudo é
com o A-Train. Ele é expulso do Seven por causa da Stormfront, que é uma racista. E ele também entra pra tal da igreja do coletivo lá do Profundo. Lá dentro ele descobre algumas coisas, inclusive arquivos que provam que a Stormfront era nazista. E ele leva esses arquivos pra quem ele sabia que poderia fazer alguma coisa, Huey e Annie. Bom, eles vazam tudo e agora todo mundo odeia a Stormfront. O plano pra recuperar o filho da Becca entra em ação. E eles conseguem distrair o Homelander pra que a Becca e o filho dela conseguissem escapar. Mas quando o Homelander descobre que a Vault estava querendo pegar o filho dele, ele fica muito puto e mata um monte de soldado ali. E enquanto isso, a Stormfront descobre o plano e vai lá brigar com os The Boys. E agora a gente vê as meninas darem um couro nela. Kimiko, que tá puta de raiva, e a Annie brigam com a Stormfront até elas receberem também a ajuda da Maeve, que chega ali pra acabar com o couro daquela mulher. A Maeve tá ajudando a galera porque a vida dela tá uma bosta. O Homelander fez ela revelar pro público que ela era lésbica e tá fazendo um inferno na vida dela. A Stormfront consegue fugir e vai pegar o filho do Homelander de volta. Ela vai pra matar a Becca e o Billy Butcher não consegue fazer nada naquele momento. E é aí que o filho dela, em que a gente ainda não tinha certeza se tinha os poderes do Homelander ou não, atira laser, torra a Stormfront inteira, mas acaba acertando a sua mãe também, que sangra até a morte pedindo pra que o Billy cuidasse do filho. O Homelander chega lá, vê a Stormfront morrendo e puto com tudo isso, ele vai pra matar o Billy Butcher de vez agora, mas a Maeve chega lá e impede ele com algo muito melhor do que a violência, chantagem. E é aí que ela mostra pra ele que ela arrumou um vídeo do dia em que os dois deixaram todo mundo morrer naquele avião. E isso ia acabar com a imagem pública do Homelander. Então ele sai dali e o Billy leva o filho da Becca pra ser cuidado pela Mallory e pela Cia, onde ele seria melhor cuidado pra não virar um louco igual o pai dele. Com toda essa história e tendo derrotado a nazista, os garotos agora podem voltar às vidas normais deles. A Vault também consegue limpar a própria barra e o Homelander tá ficando cada vez mais louco. E pra encerrar aquela história do Profundo e do A-Train, com aquela igreja do coletivo, a igreja consegue fazer um voltar pro Seven, que no caso é o A-Train, e o Profundo não consegue nada. E quando o líder da igreja do coletivo tá lá todo feliz, que a influência dele está aumentando e tal, a cabeça dele explode. E a gente descobre que quem faz as cabeças explodirem é a tal da Victoria Neuman, que agora ganhou uma posição de destaque dentro do governo e tem uma secretaria focada em lidar apenas com os casos de SUPs. E quem foi lá trabalhar para ela é o Huey. Ok, você já tá quase pronto. Falta só uma informação. Saiu uma série animada esse ano, há pouco tempo atrás, lá no Prime Video, sobre The Boys. The Boys Diabolical é o nome. É uma série bem legal, bem louca da cabeça, né? Bem mais violenta até do que a série própria, mais parecida ainda com os quadrinhos. E a gente fica naquela dúvida se aquilo ali é canônico ou não, e aparentemente quase nada daquilo é canônico, a não ser o 8º episódio, que inclusive o showrunner da série diz que ele é obrigatório de assistir antes da 3ª temporada. Ou nem sei se antes da 3ª, mas ele é obrigatório de assistir. Esse episódio em específico tá disponível no YouTube mesmo da Prime. Você pode ir lá olhar, você nem precisa acessar a Prime Video pra assistir ele não. E ele vai contar um pouco do passado do Homelander, quando ele tá em uma das primeiras missões, a primeira missão dele, e quando o Black Noir ajuda ele a esconder uma história ali que ele acabou matando um tanto de civis sem querer, e ele fica todo preocupadão, o que eu faço, e o Black Noir fica meio que, irmão, relaxa, vai dar tudo certo, só fala pra imprensa que tá tudo bem, Isso sem falar, né? Ele só demonstra com emoções que o Black Noir não fala. E aí é a partir daí que o Homelander então começa a mentir, começa a ver que as ações dele não tem tanta consequência assim, ele define as consequências das próprias ações, talvez uma coisa mais ou menos assim. Então pronto, agora sim, você tá preparado, então partiu assistir essa nova temporada. Vamos lá. Obrigado por ter assistido até aqui, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no nosso canal, obrigado, até a próxima.